Eu tenho uma história longa com a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu estudei aqui, fiz vestibular em 1976 e vim concluir meu curso de odontologia em 79. Em 89, portanto, 10 anos depois, eu prestei concurso para docência aqui na UFSM. E nesse concurso, no final de 89, fui chamado, né, para ser professor no mesmo curso onde eu havia me formado. Foi um período, logo após meu ingresso como professor, eu fui para a pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, fui à USP, São Paulo, fiquei lá 5 anos e retornei, aí foi sendo demandado, né, para assumir funções administrativas na odontologia. Foi então que fiquei na coordenação do curso por um bom período, tratando da organização do curso, o funcionamento do curso, a relação com os departamentos, com os estudantes, a relação com as instâncias superiores da administração da instituição, o que me trouxe, de fato, uma experiência muito especial. Em 2013 eu fui candidato a reitor, novamente quando vencemos a eleição, e conseguimos aí estabelecer um novo patamar de relação institucional com a sua comunidade, com a comunidade externa e com a comunidade internacional. Nós assumimos a reitoria ao final de 2013, e em 2014 já se passa uma discussão de um novo processo seletivo, que para nós foi extremamente rico, o processo de discussão rico. A reitoria encaminhou aos conselhos para aprovação uma proposta em que 30% das vagas disponíveis que seriam objeto de concurso na universidade seriam destinadas ao SISU, os outros 70% ao processo vestibular e, numa segunda etapa, a retomada do seriado. Eis que isso vai para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho pede vistas ao processo, encaminha um parecer com 100% das vagas ao SISU, e o Conselho aprova 100% das vagas para o SISU. Nós trouxemos uma diversidade maior para dentro da universidade. Nós conseguimos instituir aqui com o SISU aquilo que nós chamamos de um extrato da sociedade. O que nós temos lá fora, na sociedade em geral, nós trouxemos para dentro da universidade como um extrato da sociedade em que nós vivemos, com as suas diferenças ideológicas, com as suas diferenças econômicas, com as suas diferenças sociais. Então passou a ser um processo bem mais inclusivo, bem mais interessante. Olha, isso tudo tem relação com a ideia que se estabeleceu a partir de 2014, pouco antes, inclusive, de ter esta universidade o mais representativa possível em relação à estrutura social do país e da nossa região. Nós tínhamos indígenas estudando já na universidade, né? Mas também em condições um pouco precárias da sua permanência aqui. E aí surge, então, uma discussão bastante ampla e profunda para que nós pudéssemos estabelecer as melhores condições de acolhimento para esse grupo, para essa etnia, desses povos originários que, de fato, se mostrou com uma estratégia muito interessante. A universidade já tinha campus em Frederico Westphalen, Palmeira das Missões. O processo de discussão sobre Caxias do Sul já vinha de um bom tempo, né? Tínhamos, quando assumimos, até um projeto, era um projeto menor do que aquele que nós temos hoje, e acho que isso foi um passo importantíssimo de expansão da universidade para uma região tão rica e tão envolvida com a instituição, a perspectiva, a expectativa de uma universidade pública naquela região. E é hoje, certamente, um dos campi de referência da nossa instituição, da nossa universidade, que vem trazendo desenvolvimento para aquela região, mas, sobretudo, vem trazendo oportunidades para mais e mais jovens estarem lá buscando a sua formação profissional, sua formação intelectual, científica, acadêmica, enfim, toda a expectativa que tem o jovem quando ascende à universidade. Olha, que é
primeiro cumprimentar a todos os dirigentes desta universidade, especialmente o nosso reitor fundador, o professor José Mariano da Rocha Filho. Essa foi a figura visionária, a figura central, o grande arquiteto, o grande responsável por essa Universidade Federal de Santa Maria que nós temos hoje. E, obviamente, depois dele vieram outros reitores. As pessoas passam, quem permanece aqui é a instituição. Nós passamos, deixamos algumas contribuições e virão outros, não é? Mas a universidade está sempre aqui. Ela é o foco das nossas atenções, da nossa dedicação, do nosso trabalho, inclusive dos nossos estudantes. Os nossos estudantes que são a razão de existir da universidade. Porque eles são, no futuro, no presente e no futuro, a expectativa de desenvolvimento da sociedade como um todo, do país como um todo. Então, eles também são parte do processo de comemoração dos 65 anos da Universidade Federal de Santa Maria. Cada estudante, cada egresso tem que se orgulhar do período em que esteve ou que está junto à universidade. Cada servidor da universidade tem orgulho daquilo que foi feito, daquilo que está sendo feito, daquilo que está para ser feito. E, portanto, é muito importante que essa universidade continue firme, pulsante, vibrante e comprometida com o futuro da humanidade.